Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Correia e hoje nós iremos assistir mais uma aula de geografia, tá certo? Essa é a nossa terceira aula. E hoje o nosso tema é um tema muito conhecido, né, por todos nós brasileiros, inclusive por vocês, né, que vocês gostam muito de cultura, né, tá certo? E a cultura é essa diversidade que nós temos no nosso país, é uma diversidade grande que nós temos, tá certo? E a gente vai começar vendo alguns tópicos, tá certo? Cultura do Brasil, né? A gente tem o primeiro tópico que diz o seguinte: cultura brasileira. A cultura brasileira é uma síntese da influência de vários povos e etnias. Quem são esses povos? Que a gente está falando aqui de vários povos e etnias. Esse povo que nós estamos falando é exatamente os indígenas, né? Que eles já viviam aqui no Brasil, eles já viviam aqui no nosso litoral, tá certo? Eles já têm uma cultura, tá? E em seguida o que? Vieram também os portugueses, né? Através dos portugueses, eles já foram adquirindo novos hábitos, novos costumes, tá certo? Já foram aprendendo com os portugueses. Em seguida vieram também os espanhóis, e daí foi cada vez mais, né, dando esse leque, né, à nossa cultura, e ela foi cada vez mais se diversificando, tá certo? Temos aqui outra parte. Apesar do povo brasileiro ser um mosaico, né, étnico, todos falam a mesma língua, português, e quase todos são cristãos, com larga predomínio de católico. Como eu falei, eu já tenho que comentar, né, que apesar do nosso país ele ser um país colonizado por portugueses, nós temos o quê? Uma longa, né, tem uma quantidade de pessoas na religião católica muito grande, tá certo? Então, quase 70% dos brasileiros, eles fazem parte da religião católica, tá? É uma cultura nossa, é uma cultura brasileira, tá certo? Ele diz o seguinte: embora seja um país de colonização portuguesa, outros grupos étnicos deixaram influência na cultura nacional, destacando-se os povos indígenas, africanos, italianos e alemão. Então, esse povo foi como é que deixaram legado para nós, né? Com a sua cultura, que são os portugueses, né? No caso foi dito aqui, os indígenas, porque eles já viviam aqui no nosso país, eles já tinham essa cultura, né? E também a questão dos africanos, que vieram também com a sua cultura, e cada vez mais foi o que? Foi crescendo, né, tá certo? Essa cultura, e hoje nós temos uma bela cultura, né, cheia de grande processo, né, de desenvolvimento cultural em nosso país. A gente também tem aqui, ó, a nossa questão na culinária, que também isso é uma cultura, né, que ela faz parte da nossa cultura, tá certo? A culinária está presente em vários lugares que você vai, em toda a região do país, tem sua diversidade cultural, tá certo? E existe sua culinária também que é extensa no país inteiro. Ele diz o seguinte: a refeição básica do brasileiro médio consiste em arroz, feijão e carne. Nós sabemos que esse prato, arroz, carne e feijão, esse é o prato, né, principal do brasileiro. Se na mesa do brasileiro não estiver esse tipo de alimentos, então tem alguns que para eles não tem refeição. Esse é o prato principal, né, com arroz, feijão e carne. Os hábitos alimentares variam de região para região. E nós sabemos também que existe uma variedade muito grande de região para região. Nem toda região tem o mesmo costume. Geralmente há diversos. A gente, por exemplo, em Pernambuco, na nossa região Nordeste, a gente tem uma cultura. Se você parte para o Sul, já tem outro hábito, já tem outra culinária. Se você parte para o Sudeste, também, obviamente, já vem outro tipo de culinária. Mas, geralmente, todas estão dentro tem o feijão. Né? O feijão está incluído, o feijão, o arroz está incluído nesse cardápio. A gente tem aqui, ó, o brasileiro, né, é um amante bom churrasco, acompanhado de bebidas como cerveja, chopp, deixando, né, o vinho para outras ocasiões. Qual é o brasileiro, né, que realmente é brasileiro da gema, brasileiro, não gosta de uma cerveja? Gosta de uma cerveja, gosta de um chopp, geralmente trabalha a semana toda e final de semana vamos tomar um chopp, tomar uma cerveja, né, para tomar um vinho, né, com os amigos, com as amigas, tá certo? Para distrair um pouco, né, e esquecer do dia a dia, do trabalho que passou durante a semana. Então isso aí faz bem para a saúde, não é isso?
A gente vai vendo aqui outra parte. Religião. O Brasil é um país religiosamente diverso. Nós sabemos que a questão da religião, né, é uma questão assim muito, ela tem um leque muito grande em religião. Existem várias religiões, mas que todas elas, ela trabalha com objetivo. Eu acredito, né, e nós acreditamos que quando a sua fé, né, é quem vai fazer você mudar, transformar, e quando você tem uma fé em determinada coisa, né, e essa fé cada vez mais vai aumentar. Então, o brasileiro, ele tem muita religião, tá certo? E todos servem para um único Deus, tá? Eu acredito que todos estão nesse mesmo contexto, tá certo? Ter uma vida religiosa bem conceituada, né? Que participando com os irmãos, tá certo? Então, isso faz parte do nosso legado e nosso hábito. A população brasileira é majoritariamente cristã, 89%, sendo sua maior parte católico. Ou seja, como eu falei para vocês antes, a religião, praticamente 89% são o quê? São cristãos. Então é uma porcentagem muito alta. Mas, porém, dentro dessa porcentagem, nós temos o quê? Nós temos 70% que é católico, tá certo? Pontos turísticos, né? Que também é a questão cultural, né? A gente tem alguns pontos turísticos aqui. Cristo Redentor. Quem sabe me dizer aonde fica esse ponto turístico, Cristo Redentor? É muito conhecido, né, através da mídia, e já foi até um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, né, que fica na região sudeste. É um ponto muito interessante, é muito visitado, tanto por brasileiro, que vai de toda a região, vai do sul, vai do centro-oeste, vai do norte, nordeste, e também pessoas que vêm de outros países, tá certo, visitar conhecer o Cristo Redentor, tá certo? Esse ponto turístico no Rio de Janeiro, né, muito conhecido, a gente vê isso em muitos telejornais, a gente vê nas revistas, nos livros também, nos livros didáticos, né, está lá bem estampado nessa imagem linda, bonita, né, o Cristo com o braço aberto, né, olhando para as praias do Rio de Janeiro, tá certo? Nós também temos aqui, ó, ilha de Fernando de Noronha, né, de Noronha. Essa ilha, ela fica, né, arquipélago que fica aqui no estado de Pernambuco, tá certo? Também muito visitado pelos brasileiros, tá? Também pelos estrangeiros. Vão muito passar férias, vão passar o que? Final de semana nesse lugar, que é um lugar, um paraíso, né? Que para relaxar, para descansar, para sair da questão dos grandes centros, que existe um grande movimento, tá certo? E muitas vezes a gente trabalha a semana todinha e quer ter um descanso, quer um lazer. Aí muitos que têm condições financeiras, né, só é pegar e ir embora para Fernando de Noronha, vai passar o final de semana. Praia de Copacabana. A gente também sabe que a Praia de Copacabana é um dos pontos bem visitados, né, fica no Rio de Janeiro, tá? Principalmente pelos americanos, que eles gostam muito de Copacabana, né? Existe uma diversidade muito grande nessa praia e é uma das mais famosas do Brasil, tá certo? Copacabana, é muito conhecida. Também temos aqui, né, o balneário de Camboriú, né, também, que fica em Santa Catarina. Se você observar, também é um ponto muito visitado pelos turistas, também um ponto, né, turístico. E nós temos aqui as Cataratas do Iguaçu. Onde que fica essa catarata, né, do Iguaçu? Ela fica no Rio Grande, fica na região sul, né, no estado do Paraná, tá certo? É também um ponto turístico muito visitado pelo povo de praticamente todo o planeta, né? Eles vêm visitar esse ponto turístico, né? Um lugar belíssimo, né? Que faz parte da nossa cultura, tá certo? A gente vem aqui também a questão do folclore, né? A gente tem a questão do folclore também, né? É muito vivente em nossa região, em nosso país, que é um conjunto de mitos, lendas, usos e costumes, transmitido em geral oralmente das gerações. Então, são hábitos, né, são lendas que vêm passar de geração em geração, né? A gente tem muitas lendas, vocês sabem bem que nas escolas a gente passa para vocês atividades, né, sobre as lendas, e tem quais são? Tem Saci Pererê, que são lendas, a gente tem o que mais? Que são mitos e lendas, a gente tem o que? A questão do boto cor-de-rosa, tá? A gente tem a questão
existem tá certo? Diversos mitos, tá? Por ser o Brasil um país de dimensões continentais, possui um folclore bastante rico e diversificado, e suas histórias enaltecem o conhecimento popular e encantam os que o escutam. Para você ver, né, quando fala nosso folclore aqui, muitas pessoas ele vem de fora para fazer pesquisa, tá certo? E essas pesquisas levantadas para que eles possam, né, conhecer o quê? Como é o nosso folclore aqui no Brasil. Tá? Esporte. Eu tenho certeza que todos vocês gostam de esporte. Quem é que não gosta de esporte? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado pelo futebol, tá certo? Gosto muito de futebol. Em relação a futebol, vôlei, basquete, eu gosto muito desse tipo de esporte. A gente tem aqui alguns esportes. O esporte que é mais populoso, que é mais famoso no Brasil, é o futebol. Nós sabemos que não só no Brasil, né? Ele é famoso no mundo inteiro, que é um esporte que gera uma grande circulação, né, de dinheiro, tá certo? Nesse esporte é um esporte muito conhecido mundialmente e é muito popular entre os países, também no Brasil, tá certo? Por isso que nós temos muitos times, tá certo? Que participam de campeonatos, tá certo? Tudo isso aí. Mesmo assim, há grande influência entre outros esportes, como o vôlei, né? O vôlei também é um esporte, né, de alto nível, né? Que também faz parte da nossa cultura. Tem a natação também, né? Que é um esporte também que está muito na alta também. O basquetebol, o basquete, o handebol também e a ginástica. E aqui para mostrar, eu trouxe, representando, né, isso, o nosso esporte aqui em Pernambuco, eu trouxe o escudo de 3 times, né, que eu acho que vocês conhecem muito bem, né? A gente está aqui, ó, com o Náutico, né, um time que já tem mais de centenário, tem 100 e poucos anos de fundado. A gente tem o Santa Cruz também, que é bem antigo. E o Sport, meu time, né, de que eu torço, né, o Sport. Né? Artes visuais. O Brasil tem uma grande herança no campo das artes visuais. Mas o que é artes visuais? A gente geralmente vê muito, né? Se você passar, quem está em Recife, até nos muros está lá a arte visuais. É aquela que você vê, é aquela que você, onde você vê a arte, tá certo? Se você vai na igreja, você vê aquela arte visual. Se você está em qualquer ponto da cidade grande, que geralmente os artistas trabalham muito assim, a céu aberto, tá certo? Aí você vê, dá para apreciar as artes visuais. Na pintura, desde o barroco, se desenvolveu uma riquíssima tradição de decoração em igrejas que deixou exemplos na maior parte dos templos coloniais, com destaque para os localizados no centro da Bahia, Pernambuco, sobretudo em Minas Gerais, onde a atuação de mestre Adaide, né, foi um dos marcos deste período. Essa arte barroca, né, se a gente observar, nas igrejas do Recife, a gente vai encontrar algumas igrejas que têm essa arte barroca, né? Inclusive Minas Gerais é onde você vai encontrar mais arte barroca, né, nessa região, que é uma arte muito antiga, que veio de outros países, né, para o nosso, tá certo? Mas que até hoje essa arte é preservada, tá certo? Pelo patrimônio, né? E eu trouxe aqui, né, a gente tem aqui a nossa bandeira, né, que representa o Brasil. Dentro dessa bandeira, né, ela tem várias as cores. Cada cor dessa tem um significado, né? E todos vocês sabem, né, que o amarelo, que o azul, o verde representa as nossas matas, né? Esse grande parque, né, florestal que nós temos. O ouro, nós temos o ouro, né, que faz parte também, que simboliza o quê? A nossa riqueza. É o azul, que representa o céu. As estrelas, que representa a nossa unidade federativa, né, dos nossos estados. E nós temos também no meio, né, tem uma barrinha branca que diz ordem e progresso, né? Quer dizer, o nosso país, ele tem ordem e tem progresso, né? Não é isso? Então, a gente trabalha em cima
de cada vez mais em cima desse objetivo, para que cada vez mais a ordem seja mantida em nosso país, que essa ordem seja controlada, tá certo? E o progresso também seja desenvolvido cada vez mais, tanto em termos cultural, como termos econômicos, e etc, e etc. E nós temos aqui o mapa do Brasil, né? Ele está bem representado, dividido em 5 regiões, e se vocês observarem, cada região dele aparece, né, um ponto turístico, né? Como vocês estão vendo, ele está bem coloridinho, está bonito, né, o nosso mapa, né, e mostrando os pontos turísticos, tá certo? Eu espero que vocês assimilaram um pouco, né, dessa aula, aprenderam um pouco da nossa cultura, porque, na verdade, eu sei que vocês sabem da nossa cultura, que ela tem essa diversidade muito grande, desde o início, e que ela permaneça cada vez mais crescendo em tudo. E a gente faz parte dessa cultura. Então, por hoje, né, estou encerrando minha aula e que todos fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.